Fala pessoal que vai fazer o Enem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. E aqui o professor Cícero trazendo um pouquinho da alegria de trabalhar com essa disciplina matemática, né? Que é tão importante para a prova do Enem, tá legal? E a gente escolheu uma série de vídeos nesse nosso programa, nesse nosso embalo aí do Lá Vem o Enem, né? Que a gente escolheu um conjunto de assuntos que a gente tem certeza que tanto está na prova, como você é capaz, a partir desse vídeo, de conseguir sucesso na questão da prova. Tá legal? E olha, o primeiro tópico que vai ser apresentado chama-se proporcionalidade. Tá? A proporcionalidade, ela gira dentro do edital do Enem, dentro do estudo de razão, de proporção, divisão proporcional, cálculos com porcentagem e problemas inclusive de gráficos que envolvem a função afim, por exemplo, aquela função em que o gráfico é uma reta. Tá? Na parte de proporcionalidade a gente também tem tópicos como progressão aritmética, em que os seus termos aumentam de forma proporcional ou diminuem de forma proporcional. Então o termo proporção ele abrange uma quantidade de assuntos do edital, né, que vale a pena a gente verificar, tá bom? Então começar aqui apresentando o conceito para você de razão. Presta atenção comigo. A gente chama de razão qualquer fração que seja capaz de comparar os valores de duas grandezas. Então, na definição, eu já estou avisando para você para que é que serve essa razão. Qual a intenção dela? A intenção é exatamente de fazer uma comparação entre duas grandezas, certo? Essa razão é escrita em forma de fração. A gente tem que ter cuidado com a ordem com que ela é pedida, certo? A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Aí ele não precisa colocar uma vírgula e dizer nessa ordem, certo? Porque você vai colocar o primeiro valor que ele citar no texto vai ser o numerador, o segundo valor vai ser o denominador. Então, se ele disser a razão do número de homens para o número de mulheres, você vai colocar a quantidade de homens no numerador e a quantidade de mulheres no denominador. Tá legal? Esses termos aqui, eles têm nomes, eu vou colocar aqui para você, ó. A sobre B, o A é chamado de antecedente. Antecedente. É o primeiro termo da razão que é anunciado para a gente no texto. E o segundo chama-se consequente. Tá legal? Antecedente e consequente. São os nomes dados aos termos que compõem essa fração, que serve para comparar os valores de duas grandezas. Vou colocar uns exemplos aqui de razões, pessoal. Eu vou falar alguns e alguns eu escrevi, tá bom? Por exemplo, a velocidade. A velocidade ela compara a distância percorrida com o tempo gasto para percorrer aquela distância, certo? E aí quando se diz que a velocidade de um carro é de 60 km por hora, significa que a cada 60 km ele gasta 1 hora. E ele está comparando essas duas grandezas, a deslocamento, a distância percorrida e o tempo gasto. Tá? Uma razão que eu coloquei aqui, ó, chama-se densidade demográfica, que já foi alvo de questão não só de outros tópicos, né, como geografia, por exemplo, mas de matemática também, na prova de matemática. Tá? Então a densidade demográfica, a gente vai dizer aqui que é uma razão que compara o número de pessoas com a área ocupada por essas pessoas. Tá? Se você está numa festa, num local público, certo? Uma festa, num local público, tipo uma praça, né? E são perguntadas às autoridades aí, elas são questionadas sobre a ocupação, a quantidade de pessoas que tinha lá. E geralmente o pessoal responde essa informação a partir de uma densidade demográfica, dizendo que lá tinha, por exemplo, 2 pessoas para cada 5 metros quadrados, 3 pessoas para cada 8 metros quadrados, coisas desse tipo. Então ele compara a quantidade de pessoas com a área ocupada por elas, certo?
Se você conhecer uma dessas duas grandezas, né, você consegue determinar a outra, evidentemente. Tá legal? Essa densidade demográfica ela pode ir mais além. Como assim mais além, Cícero? Densidade demográfica ela também pode comparar a quantidade de pessoas por área de uma região bem maior. Por exemplo, a densidade demográfica de uma cidade, a densidade demográfica de um estado, de um país. Comparar o grau o quanto um local é mais populoso do que outro, esse é o termo utilizado para indicar a quantidade de pessoas por área ocupada, certo? Então essa é uma das nossas razões que serve para comparar duas grandezas, número de pessoas e área. Essas grandezas são diferentes, mas nem sempre as razões comparam grandezas diferentes, elas podem comparar grandezas de mesma medida, como por exemplo a porcentagem. A porcentagem em geral, ela calcula o quanto uma parte vale em relação ao todo. Então, uma razão, que inclusive é chamada de razão centesimal, nós temos uma grande quantidade de questões de porcentagem em todas as provas do Enem que já apareceram, certo? E na próxima não vai ser diferente, né? Nós teremos também, certo? E ele compara uma parte com relação ao total, dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de uma estrutura textual. Certo? Nesse caso aqui eu vou dar um exemplo clássico em termos de Enem, chamado de escala. O que é uma escala? Nós temos uma habilidade que fala especificamente de escala, dizendo para a gente assim, ó, vai cair pelo menos uma questão de escala. É uma mensagem subliminar da habilidade, que o candidato tem que saber identificar a relação que há numa escala e essa relação de proporcionalidade entre o tamanho de um desenho e o tamanho real, ou seja, a comparação entre dois desenhos, digamos assim, duas distâncias. Tá? Então ele compara, em geral, o tamanho de um desenho, certo? Sobre o tamanho real. E olha, isso não significa dizer que sempre o desenho ele é menor do que o tamanho real. Essa escala ela não só serve para você reduzir, em geral Em geral você tem uma estrutura bem maior, como uma casa, por exemplo, ou uma pessoa, e você quer representar aquilo no papel de forma reduzida. Aí as reduções elas são feitas de forma proporcional, seguindo a razão recomendada que a gente chama de escala. Quando eu digo que o desenho de uma casa a gente chama de planta baixa, uma vista de cima aproximadamente com um corte de 1,5 m do solo, você vê de cima, né, as coisas, e aí você faz um desenho daquela região. Quando eu digo que a escala é de 1:100, uma escala padrão aí, significa dizer que o tamanho do desenho é 100 vezes menor que o tamanho real. Ou equivalentemente, a cada centímetro desenhado corresponde a 100 centímetros no tamanho real. A cada decímetro desenhado corresponde a 100 decímetros no tamanho real. Então a unidade é a mesma, é um dos grandes recados dessa razão. Certo? Enquanto aqui na densidade demográfica as unidades são diferentes, aqui as unidades são iguais, são distâncias, não são áreas nem volumes, são distâncias e essas distâncias têm que estar na mesma unidade. E para mostrar a vocês uma aplicação já de forma direta de como isso é cobrado, né, eu trouxe um probleminha do Enem, principalmente para a gente ver que ele não só trata só de redução, né, de reduzir distâncias, ele pode também pedir para você fazer ampliações. Tá? Vê só, esse problema diz o seguinte, ó, eu fiz questão de escrever aqui para que a gente vá grifando, vendo os detalhes que aparecem no enunciado. Né? Vamos ver. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro com as mesmas características. Eles enviaram uma foto do vaso na escala de 1:5, nossa escala de 1:5. Os caras tiraram uma foto do vaso, claro, antes de quebrar, né? Tinha uma foto lá do vaso e essa foto estava na escala de 1:5 para o artista. O que significa isso? Que essa foto reduziu o tamanho real
real do vaso em 5 vezes. Tá? Se lá era 100 centímetros de altura, por exemplo, na foto ia ficar 100 dividido por 5, 20 centímetros. É mais ou menos por aí. Bem, para ver melhor os detalhes, o artista pediu uma cópia, certo? Impressa da foto com as dimensões triplicadas. Olha só, o artista ele fez a sugestão lá, para que eu tenha uma visão melhor aqui dos detalhes, eu quero uma foto triplicada, com as medidas triplicadas. Na cópia já triplicada, o vaso tinha uma altura de 30 centímetros. Ele quer saber a altura real do vaso lá no início. Muito, muito, muito interessante o problema. Ele traz uma outra situação em que eu vou fazer uma ampliação de uma figura que foi reduzida. Então, o que aconteceu? Eu tenho um tamanho real, vamos apagar só o comecinho aqui, ó. Apagar só o comecinho para que a gente faça confortavelmente a solução, tá? Então, olha só, eu tenho o tamanho real, aí esse tamanho real foi tirado uma foto, e essa foto foi feita uma ampliação, que eu vou chamar de cópia, tá bom? Uma ampliação que vou chamar de cópia. Então, o que aconteceu foi o seguinte, daqui para cá, dado o tamanho real para a foto, foi feita uma redução em 1/5, tá legal? Que é o que diz aqui essa escala. E da foto para a cópia foi feita uma ampliação em 3 vezes todas as medidas, certinho? Aí sabe o que eu vou fazer? Ele me disse que essa quantidade da cópia aqui, ó, era de 30 centímetros. Aí eu gostaria de saber qual o tamanho real. Como é que eu faço para retornar? Olha só, como é que faz para retornar? Vamos fazer comigo? Se daqui para cá eu multipliquei por 3, para fazer o caminho de volta eu vou dividir por 3, vou fazer a operação contrária, certinho? Dividindo por 3, isso aqui ficaria 10 centímetros, concorda? Que para vir para cá, para chegar em 30 centímetros, eu teria que multiplicar o 10 por 3. E agora, para vir para cá, faz a operação contrária. Se aqui foi dividido, eu multiplico, gerando aqui um total de 50 centímetros. Vamos conferir? 50 centímetros divide por 5, 10 centímetros. Multiplica por 3, 30 centímetros. Então, o nosso tamanho real, batido o martelo, 50 centímetros, que está na nossa letra C. Beleza? Tá vendo como é simples? Um problema de razão, um problema de comparação entre duas escalas, inclusive, certo? Que caiu na prova do Enem. Espero que você tenha aproveitado até agora. Daqui a pouquinho a gente volta com proporção. Espera aí, viu?